Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Lucas da Tex Capital e eu vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso domingo, aqui o que a gente faz, o que a gente analisa no mercado. Eu já tinha falado para vocês lá no Instagram que a gente geralmente analisa o mercado no domingo, porque é um momento que a gente está um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo e facilita as nossas análises. E aí a gente não está naquela euforia com o mercado aberto e, e ficando um pouco preocupado, um pouco pessimista, um pouco eufórico. Então a gente utiliza o domingo, aquele momento um pouquinho mais de descanso, para a gente fazer essas análises. A gente costuma a não olhar tanto durante o dia o mercado, porque a gente já procura se preparar na semana. Então, no domingo, a gente já se prepara para o que a gente vai fazer, como a gente vai atuar durante a semana. Se tem algum ativo que a gente está analisando e vendo alguma oportunidade, ou até momentos para realizações. Então, a gente se prepara já durante a semana. Lembrando que a gente sempre tem essa visão de médio e longo prazo. Tá? O curtíssimo prazo, o curto prazo, às vezes são para pequenas oportunidades, mas a gente utiliza já o fechamento da semana para a gente ver de uma forma mais ampla. Tá? E antes da gente analisar como estão os ativos, a gente sempre analisa alguns indicadores para saber se a gente vai fazer algumas compras ou algumas vendas. Tá? Então, aqui eu trago para vocês um indicador da Bloomberg, que é um indicador de alta frequência, que ele mostra aqui como estão as economias. Ele é um indicador um tanto mais volátil, então a gente tem que tomar um certo cuidado para fazer as análises das métricas deles, mas ele é um excelente indicador, vem sendo utilizado por grandes fundos, tá? E foi um indicador criado recentemente e ele pega esses movimentos diários. Então, quem tiver interesse é só procurar pelo indicador de alta frequência da Bloomberg. Aqui a gente observa, então, na linha vermelha são as economias avançadas, a linha amarela são os mercados emergentes, exceto a China, a linha cinza a gente tem apenas a China e a linha branca a gente tem o mercado global como um todo. Tá? Se a gente olhar as economias desenvolvidas, a gente vê que ela já vem apresentando uma deterioração nas últimas semanas, principalmente agora nos momentos aqui de festa de final do ano. Então a gente tem Natal e Réveillon apresentaram uma grande oscilação aqui, então ele está bem volátil. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, ver as métricas que são utilizadas nessa metodologia, mas a gente já sabe por conta que o pessoal está de férias, então aqui impactou bastante nesse indicador. Agora a gente vai ter que observar como que vai ser essa recuperação aqui. Ele já deu uma leve melhorada, mas a gente precisa observar nas próximas semanas como que ele vai reagir. Tá? Entretanto, algo que é muito interessante a gente olhar aqui é que ele está muito longe das métricas da pré-pandemia. Ou seja, por esse indicador aqui, as economias como um todo, elas não recuperaram o patamar de pré-pandemia. O único destaque que a gente vai ter aqui é a China. A China, sim, já ultrapassou os patamares de pré-pandemia. Tá? Agora, outro ponto interessante é os mercados emergentes também, apesar de eles terem agora uma melhora significativa, então, mas eles apresentaram essa volatilidade bastante grande aqui no final do ano de 2020. Então, a gente vai ter que observar como que vai ser essa recuperação aqui. Se em algumas semanas a gente já recuperar esse patamar de dezembro, quer dizer que esse indicador foi impactado justamente pelas festas de fim do ano, tá? Mas esse é um dos grandes indicadores que a gente utiliza aqui para ver o estado geral da economia. A gente utiliza vários outros indicadores para observar essas métricas, mas esse aqui é algo simples que vocês encontram aí e podem acessar no dia a dia de vocês. Desse outro lado aqui, então, a gente utiliza muito para saber se a gente vai fazer as nossas compras ou a gente vai fazer as nossas realizações no mercado. Esse é um indicador de sentimento do Citigroup, então são várias empresas que fazem essas análises. Ele é um excelente indicador, tá? Eu vou mostrar para vocês como que ele funciona. Na parte da linha azul, então, a gente tem o sentimento do mercado, se as pessoas estão pessimistas ou em pânico, ou se elas estão muito eufóricas. Tá?
comprando a qualquer preço ou vendendo a qualquer preço também, tá? Então, o sentimento das pessoas frente ao mercado. Ele tem diversas métricas para chegar nesses números, mas a gente observa algumas questões. As barras azuis aqui atrás, elas significam o retorno 12 meses depois. Então, vamos fazer uma análise básica aqui. Se a gente vê aqui ó, que o mercado ele estava em pânico ou com muito medo nesse dia aqui, ó, lá em épocas de entre 94 e 95, a gente viu que ele atingiu patamares bem baixos aqui, ou seja, as pessoas estavam com muito medo. E 12 meses depois, o mercado deu um retorno excelente. Então, as barras acima desse número aqui são retornos positivos. A barra abaixo dessa linha aqui são retornos negativos. Ou seja, se eu comprar quando as pessoas estão com muito medo, meu retorno vai ser muito bom. Agora, vamos fazer uma análise aqui, ó, no patamar da bolha.com, tá? A euforia, ela estava em extrema, tá? Marcou uma máxima aqui, ó, no indicador. E se a gente olhar o retorno, a gente teve um retorno negativo, ou seja, quem comprou quando a euforia estava em excesso, acabou perdendo 12 meses depois, ou seja, o retorno foi negativo. Então, ele é um excelente indicador para a gente ver esses extremos. E o que a gente observa nesse lado aqui agora, já nesses momentos, é que o indicador de euforia, ele ultrapassou o patamar da bolha.com, ou seja, as pessoas estão extremamente altistas, extremamente compradoras no nosso mercado em ritmo de euforia extrema. Mas a gente, obviamente, a gente não tem as barras aqui de retorno. Por quê? Porque ele só é calculado 12 meses após esse dia. Então, lá em 2022, a gente vai ter a métrica do retorno quando estava nesse patamar. Mas, se a gente fazer uma análise prévia por esse indicador aqui, a gente deveria estar, então, fazendo algumas realizações, ou seja, saindo pouco a pouco do mercado, esperar o mercado ficar mais calmo, mais tranquilo, para a gente voltar a fazer algumas compras. Então, ele é um indicador de sentimento, tá? Como as pessoas estão agindo no mercado. Se elas estão sem racionalidade ou estão irracionais ou comprando ali com uma certa racionalidade, tá? Aqui a gente já vê que está em patamar aqui praticamente de irracionalidade, então compram a qualquer preço e a gente vai ter que ver como que foi esse retorno nos próximos 12 meses. Mas ele é excelente aqui para a gente saber, tá? A gente já fez alguns ajustes nas nossas posições, a gente já começou a proteger as nossas posições, mas ainda a gente segue comprador no mercado, ok? Mas, obviamente, a gente está agora com uma trava em que, se o mercado subir, a gente vai ficar na linha do zero, nós não vamos ter retorno. Agora, se o mercado cair, a gente gera caixa, tá? Gera caixa e consegue fazer novas compras com o dinheiro que o próprio mercado dá. Então, a gente optou por isso por conta que os indicadores estão apresentando esses níveis de euforia. Nesse outro lado, a gente tem um indicador aqui de volatilidade. Ele é muito bom para a gente utilizar em conjunto com o sentimento. Volatilidade quer dizer que os preços se movem de uma forma bastante rápida. Então, é a volatilidade do mercado, como ele anda durante o dia. E aqui a gente tem, então, o mercado subindo e agora a volatilidade começou a aumentar. Isso também significa um pouco de perigo à frente, tanto do lado da compra como do lado da venda. Tá? Então, a gente tem oportunidades dos dois lados. Então, se um preço começa a se movimentar muito rapidamente, tá? A gente tem que tomar um cuidado. Então, analisando esses pontos, a gente já vê aqui, ó, que mais ou menos na métrica aqui do meio, tá? O mercado começou a ter correções. Então, quando aumenta a volatilidade, a gente deve procurar cuidar um pouco nas reações do mercado. Então, pode ser que daqui para frente venham novas correções. Tá? Feita essas análises, então, de alguns indicadores, tem um outro aqui que eu gostaria de mostrar também para vocês, que é bem fácil a gente acessar, que é o Fear and Greed, ou seja, é o medo
e a ganância das pessoas, que é da CNN, qualquer um pode acessar. Ele tem uma metodologia que ele envolve aqui, desde compra de put call, desde os índices de volatilidade, várias métricas. Mas aqui a gente vê que está numa região aqui de certa ganância, mas, digamos assim, um pouco mais neutro. Tá? No tempo da crise, a gente pode ver o histórico dele aqui embaixo. Tá? Lá no crash de março, as pessoas estavam aqui quase em nível máximo de euforia. Tá? A gente já chegou aqui no nível máximo, o mercado só deu uma balançadinha ali, mas já recuperou. Então, se esse indicador começar a atingir extremos aqui, a gente também deve ter uma certa cautela com as nossas posições. Ou seja, a gente pode pensar assim em se defender. Tá? Esses indicadores aqui, eles não são métricas exatas. Eles vão só dar algumas direções, ok? Depois de analisados, então, todos os indicadores, aí a gente parte para a análise do mercado como um todo. Tá? A gente sim tem indicadores aqui de precificação no mercado, então a gente já sabe que o mercado está num ponto extremamente caro, mesmo com o crash de março, ele só deu oportunidades agora para a gente especular, mas as métricas ainda seguem de um mercado muito caro. Tá? A gente só atuou nas nossas compras, o que a gente tem agora de posição comprada foram posições mais especulativas. Agora, a única questão que a gente aguarda o mercado dar para nós é da confirmação, ou seja, da entrada de um bear market, mas isso ainda está muito longe. Pelos outros indicadores, sim, a gente já tem um mercado aí caro e que precisa, sim, de uma correção. Feito isso, então, a gente vai analisar agora alguns ativos do nosso mercado. Vamos começar aqui pelo Ibovespa. Tá? Então, aqui no meu gráfico, a gente trabalha com médias rápidas, então, e médias um pouco mais longas. Então, a vermelha aqui é a mais importante para nós. Como a gente faz posições então de longo prazo, a gente utiliza essa média vermelha, tá? Que é de 21 dias, ou seja, é a média do preço de 21 pregões, ok? Nesse ponto aqui, a gente tem algumas marcações em branco, tá? Que indicam, foi aonde a gente analisou e identificou a entrada do Smart Money. Tá? Então, aqui foram pontos aqui que os grandes players entraram comprando o nosso mercado aí, e a gente identifica e marca. Por quê? Porque são pontos aqui que eles sim vão defender as posições deles. Tá? Então, se o mercado começar a cair, aqui os caras vão entrar comprando novamente para defender as posições que eles colocaram aqui. Tá? Então, esse é um dos pontos. Então, a gente utiliza também a média de 200 dias, que é a média mais utilizada no mercado americano. E a gente pode observar aqui, ó, começou agora a aumentar um pouco o volume também. Então, o rompimento aqui da linha amarela, que foi o topo histórico. Sim, ele apresentou aqui uma entrada de compra maciça aqui. Então, o Smart Money veio entrando, defendendo as posições ali e mostrando que sim, o mercado é para cima. Entretanto, a gente já está bem esticado, então é hora de comprar? Não. Então a gente deve aguardar o mercado ficar um pouco menos eufórico, tá? Para depois iniciar a montagem de algumas posições. Mas o mercado ainda não demonstrou fraqueza, tá? Está em plena tendência de alta, todas as médias estão apontadas para cima. Já na parte do semanal, no gráfico semanal, que é um dos mais importantes para a gente pode ver que o mercado sim fez um novo pivô aqui e segue rumo acima. Obviamente, as nossas médias estão um pouco longe do preço, tá? Mas essa lateralização aqui deu uma leve descansada no mercado e continua o seu rumo ascendente. Tá? Mas nós não optamos por comprar, não vamos comprar, porque a gente gosta de comprar um pouco mais quando o mercado descansa e se os fundamentos estiverem ali atrelados, aí a gente monta algumas posições, certo? Nesse momento aqui, onde teve, se a gente olhar alguns indicadores até aqui do IFR, sim, ele está um pouquinho sobrecomprado, mas isso não é impeditivo do mercado continuar subindo, ok? Por quê? Porque a gente entra nesses níveis de euforia, as pessoas não estão
muito preocupados com o preço, tá? Então, mas ele fez um rompimento aqui, a gente precisa analisar agora, na próxima semana, se esse rompimento aqui vai se confirmar ou não. Caso o mercado retorne aqui para baixo, já na semana seguinte, isso significa uma falha de rompimento. Aí pode ser um bear trap, ou seja, uma armadilha dos ursos. Então a gente vai ter que observar agora no andamento das próximas semanas como que o mercado reage. Porque se tu está tentando fazer um rompimento de uma marca histórica, os compradores eles não podem perder o fôlego, porque os vendedores eles estão ali esperando já para dar aquela patada no touro. Então os compradores vão ter que demonstrar força, vão ter que pressionar o mercado para cima para fazer um rompimento bem estruturado. Aí depois, quando houver alguma correção, é correção com oportunidades de compra. Tá? Então é muito importante. Graficamente, na próxima semana a gente precisa observar isso aí. Mas, pessoal, como eu falei, o mercado segue comprador, então a gente tem aqui zonas de suporte onde o Smart Money entrou. Então, até aqui embaixo, nos 95 mil pontos, tá? O mercado está tranquilo. Agora, se perder este patamar dos 95 mil pontos, aí já vai ficar bastante complicado, porque quando o Smart Money entra, ele não deixa, ele vai defender essas posições. Agora, se os ursos atuam e ganham esses patamares de preço aqui, aí quer dizer que o urso está com muita força e ele vai pressionar os preços para baixo, tá? Então, análise do Ibovespa, então, o Ibovespa segue rumo acima, mas não está dando oportunidades de compra aqui. A gente segue bastante cauteloso. O índice futuro, então, também marquei aqui as posições onde os grandes players vão tentar defender suas posições, e eu gosto também de marcar aqui os pontos da média de 21 do semanal e do mensal. Que se o mercado toca ali, a gente é um pouco mais agressivo, então a gente já gosta de entrar na compra já nesses patamares aqui. Tá? Então, segue rumo acima, então, o índice futuro. Tá? A gente tem aqui alguns pontos onde a gente já fez compras no índice futuro, então a gente gosta de comprar um pouco mais quando o mercado está em queda, tá? Porque começa a descolar um pouco dos fundamentos. Mas está entrando aqui sim numa zona de euforia aqui. Quanto ao dólar, o dólar essa primeira semana ele deu uma reagida, principalmente por conta do DXY, tá? Depois eu vou mostrar também para vocês, mas ele já reagiu aqui nos patamares de R$5. Então o dólar, por enquanto, ele está lateralizando, pode ser um acúmulo aqui, né, nessa parte do gráfico. A gente segue otimista quanto ao dólar por conta das fragilidades da economia brasileira, que se vocês seguirem nós lá no Instagram, vocês vão ver esses pequenos detalhes, mas a gente segue comprador no dólar. Agora ele já apresentou um volume bastante elevado aqui, então está apontando para cima. Em termos de diário, então, a gente vê que a gente está tendo praticamente aqui há vários dias aqui só barras verdes. Isso significa que está entrando bastante convicção na compra. Se a gente for pelo mercado americano e analisar, aqui a gente tem a média de 200 períodos e a gente vê que ela está ascendente, então isso aqui é uma tendência de alta bastante clara nesse gráfico. Se o preço começar a virar, perder esse fundo, aqui já vai complicar um pouco mais, tá? Mas a gente segue aqui otimistas por conta dos fundamentos da nossa economia, estão bastante deteriorados. Então, dólar aqui, a princípio, é para cima. E a gente já vê aqui, que nesse dia aqui, que foi dia 4/1, aqui a gente teve um grande volume, então, possivelmente o Smart Money entrou aqui comprando. Se não me engano, a posição dos estrangeiros também no dólar futuro, ela saiu de uma posição de negativo para uma posição agora positiva. Então, eles estão comprados no mercado futuro do dólar. E o Smart Money, os estrangeiros, eles têm aí praticamente 50% de participação no nosso mercado. Então, eles são o price action aqui dos nossos preços. São eles que mandam, sim, no nosso mercado, tá? Então, eles entraram aqui, já mudaram a posição deles. Então, a gente vê o mercado aí, o dólar para cima.
Outro ponto importante que a gente fez essa semana foi uma entrada no DI. Na verdade, foi no dia 30 de dezembro, a gente observou que o DI vinha caindo numa queda violenta aqui, tá? Mais acentuada. Entretanto, nesse dia aqui, a gente observou que os preços estavam caindo, podem olhar por essas barras aqui, mas o volume começou a diminuir. Claro que a gente tem os feriados do fim do ano, mas a gente observou que o pessoal não estava muito adepto a essa queda do DI. E o DI começou a descolar um pouco dos fundamentos. Então a gente realizou uma entrada aqui, a gente teve aí 0,1 ponto de perda, mas agora a gente já vem aí com mais de 0,6 pontos aqui favoráveis à nossa posição. E quem sabe o DI é um contrato bastante pesado aí, então sem alavancagem aí vocês vão requerer aí mais ou menos 400 mil reais para fazer uma posição dessas aqui sem alavancagem, tá? E então a gente vê os DIs para cima, por quê? Porque está bastante descolado dos juros, do patamar de juros para uma economia que nem a nossa economia brasileira, tá? Então a gente segue otimistas aqui para o DI e possivelmente a gente vai carregar por um prazo um pouco mais extenso essa posição aqui. A gente fez uma boa entrada, então deixa correr que a nossa economia não suporta juros nos patamares atuais. E quem olhar os tesouros americanos também estão em patamares bem baixos, tá? Então a gente precisa observar isso aí. E eles já começaram também a dar uma retomada, certo? Então, essas são as nossas posições, basicamente, aqui do mercado brasileiro. São posições que a gente está observando bastante. Um destaque aqui que a gente tem que é para Vale, tá? Mas Vale está bastante esticado aqui. Uma correção aqui pode ser que Vale seja a primeira a apresentar aqui uma correção nos mercados. Tá? Tá bem esticado, bem sobrecomprado aqui em níveis históricos. O volume vem aumentando, então a gente já tem aqui uma volatilidade bem grande. Então vamos observar, talvez Vale vai ser aí o primeiro a dar os sinais aí de correção para o nosso mercado. Então, continuando aqui, a gente vai partir agora para o mercado americano. Então, no mercado americano aqui a gente está olhando o SPY, tá? Que é um ETF do S&P 500, que é onde a gente faz as nossas posições nele. A gente sabe aqui que ele está numa zona aqui onde os vendedores aqui marcaram um patamar aqui que eles estão defendendo ainda. Obviamente o mercado está indo acima desse nível, tá? Mas a gente sabe que aqui é uma zona bastante complicada para os compradores. A gente vê aqui a gente chama isso aqui de deriva, ou seja, o mercado tá indo, mas meio aos trancos e barrancos aqui. Então, essa é a deriva. Então, uma correção aqui no S&P está bastante próximo, então a gente tem que tomar um certo cuidado aqui, principalmente pelos níveis de euforia que a gente vê no mercado. Já o Nasdaq, então, que foi um dos que carregou essa alta, a gente vê que o mercado está extremamente esticado aqui, depois do crash de março, fez uma alta aqui fenomenal. Então, a gente vê também que esse mercado aqui, ele precisa aqui de dar uma corrigida justamente para melhorar um pouco os preços, tá? Então, a gente precisa ter um certo cuidado aqui, porque a gente está em rompimentos de topo histórico e o mercado aqui está, de certa forma, fazendo uma deriva. Tá? Pode ser aqui uma distribuição, tá? Porque ele não está tendo tanta força assim para atuar na alta. E o pessoal que analisa, então, o IBOV, é muito importante a gente analisar o IBOV dolarizado, porque como boa parte do nosso mercado é mandado pelos estrangeiros, então a gente tem que sim olhar aqui o EWZ. Tá? O EWZ ainda está longe aqui do patamar de pré-pandemia, tá? Principalmente porque ele tem essa influência do dólar. Então, o dólar impacta aqui negativamente, ou seja, o dólar sobe, o EWZ vai cair. Tá? E o IBOV sobe, aí vai ter essa soma com o dólar. Então, nós estamos aqui em patamar longe da pré-pandemia. Aqui parece que o mercado está dando uma distribuída, está dando uma acumulação aqui.
mas parece que está sem tanta força assim para continuar essa toada de alta. E está entrando aqui, então, numa zona, aqui pelos 40 e poucos dólares, então ele está entrando numa zona aqui que os vendedores entraram batendo forte. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. A nossa entrada foi feita aqui embaixo, se não me engano foram 20 dólares, 20,89 que a gente fez a nossa entrada. Acho que foi nesse dia aqui que a gente já viu na abertura do pregão o Smart Money entrando com um pouco mais de força aqui. Então a gente fez a nossa posição, se não me engano foi nesse dia aqui, ó, dia 18/3, que a gente fez uma compra aqui no EWZ. A gente entrou com uma posição quase de 80%, e aqui a gente realizou, foi bem nesse dia aqui, ó, no dia 8/6, a gente realizou boa parte da nossa posição, mas a gente segue com 10% da nossa posição comprada ainda em EWZ, tá? Mas o nosso lote principal já foi liberado aqui nesse período aqui, tá? Mas a gente segue ainda comprado porque a tendência segue de alta, não tem nenhum ponto aqui que graficamente marcou uma tendência de baixa. Tá? Então, olhem muito o EWZ porque ele reflete como que a nossa bolsa vem se desenvolvendo. Enquanto que o Ibov está superando máxima histórica, o EWZ está longe disso. Então, é muito importante a gente observar aqui as reações do EWZ e não ficar focado somente na nossa bolsa em reais. E algo que é outra posição então que a gente tem também, que é o ouro. Tá? A gente segue na ponta da compra. Nós compramos mais ou menos nesse patamar aqui, ó, de 15 dólares, se não me engano, foi por aqui, ó, em torno de 15 dólares. Então, nossa posição tá firme, por mais que teve uma corrigida aqui mais intensa nesses dias, mas o mercado do ouro segue lateral aqui, a gente pode dizer que é um descanso que ele dá para voltar à tendência de alta. Então, os fundamentos do ouro seguem, continuam muito bons e dando oportunidade aqui para quem está de fora fazer algumas entradas. E nada do que a gente está falando aqui, obviamente, pessoal, é recomendação de compra ou venda. É só a nossa posição, a nossa análise do mercado serve para fins de estudos, ok? Então, eu só estou colocando aqui as nossas posições e como que a gente vê o mercado, tá? Prata. Prata também, fundamento segue intacto, tá? Então, a gente vê grandes oportunidades aqui. Então, a prata está dando uma descansada aqui, está lateral aqui já desde o dia, vamos ver aqui, desde o dia 4/8, então, desde agosto, passa lateral aqui nesse descanso. Isso aqui pode ser uma acumulação para seguir a toada compradora, tá? Outro ativo que a gente vai olhar aqui rapidamente, então, deixa eu entrar no TradingView, que é o Bitcoin. Não podemos deixar de analisar o Bitcoin. Então, o Bitcoin aqui a gente vê, vou colocar ele aqui, a gente sempre gosta de analisar ele em dólares, tá? Ele sim já entrou aqui num patamar de grande euforia aqui, principalmente se a gente vê no semanal, tá? Então, a gente já optou por fazer algumas realizações no Bitcoin, porque a gente pegou ele, estava aqui em reais, ele estava em torno de 30, está aqui marcado no nosso gráfico, 31.480. Então, aqui nessa alta aqui, a gente resolveu dar uma despejada aqui nas nossas posições, realizar um pouco de lucro, tá? Se ele tiver uma queda aqui, ó, as médias no semanal aqui estão em 100 dólares, então ele está bem acima do preço ali da média dos 21 semanas. Então a gente resolveu aqui, o indicador aqui do IFR também está em nível bem elevado, tá? Então a gente optou por realizar um pouco do Bitcoin aqui, certo? Pessoal, nossa análise seria isso, tá? Esse é um pouquinho do nosso dia a dia. A gente vai pegando as manhas aqui do YouTube, mas a gente quer sempre apresentar um conteúdo, a nossa leitura do mercado, como a gente faz as posições do nosso grupo familiar aqui, da Tex Capital. Se tiverem mais curiosidades sobre a gente, entrem lá no Instagram, que a gente posta aí todos os dias
algumas métricas do mercado e a gente faz alguns stories aí com bastante conteúdo para todos vocês, tá? Mas muito importante aqui é a nossa recuperação em V da economia, ela ainda não aconteceu. E vamos ter bastante atenção aí no mercado, porque ele está em patamares bem frágeis, ok? Obrigado, curta, compartilhe, se inscrevam. Então, semanalmente a gente vai trazer essas análises para vocês. Cada semana com alguma coisa a mais sobre nossas métricas aqui, e a gente vai tentar conciliar o nosso dia a dia do trabalho com informações para vocês, tá? A gente quer que vocês sejam os nossos parceiros, que a gente continue aqui trazendo conteúdo para vocês. Grande abraço, até mais!